Olá, graça e paz, muita boa noite. Nós estamos aqui nesse momento tão especial, hoje Dia das Mães, e foi o dia que eu escolhi, para ter esse primeiro momento juntos, para poder compartilhar com vocês uma palavra que eu acredito que vem do coração do Senhor. Essa palavra nasceu no meu coração e ela tem realmente queimado dentro de mim. Mas antes de tudo eu gostaria de consagrar esse primeiro momento ao Senhor, como tudo na minha vida faz parte da minha vida, é algo assim que eu realmente almejo em tudo que eu faço, colocar diante do Senhor, colocar diante da presença do Senhor, tudo aquilo que eu faço. Tá? E talvez você que esteja aí me escutando, que esteja me vendo, que você possa convidar outras pessoas, chamar outras pessoas para estar aqui juntamente conosco, para que nós possamos ouvir do coração do Senhor. Eu tenho certeza que não é a Dilce do Nascimento que está aqui falando, mas é o Espírito Santo que traz essa palavra para os nossos corações, amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu venho diante do Senhor. Colocar, Senhor, a minha vida, a minha família diante do Senhor, mas em especial cada um que nos escute. E cada pessoa na qual essa palavra vier a alcançar. Que essa pessoa seja tocada pelo Senhor, que essa pessoa seja alcançada e abraçada pelo Teu Espírito Santo. E que se cumpra o que está na Tua palavra, que essa palavra caia num terreno fértil, num lugar em que ela possa germinar e dar o seu devido fruto. Nessa noite, Senhor, eu oro por cada mãe que nos escuta, ou cada mãe que irá nos escutar, para que cada uma delas receba a porção que vem do Senhor e que o Senhor possa ministrar o coração de cada uma, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu quero compartilhar uma palavra que está aqui no livro de Isaías, o capítulo 44, o verso 3, que diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa foi a palavra que queimou no meu coração durante essa semana e em especial na quinta-feira. Quando eu pensava em qual palavra trazer no dia de hoje para ministrar na nossa igreja local, na Paz Church de Porto Nacional, dentre tantas outras palavras que o Senhor tinha ministrado ao meu coração, mas esse versículo ardeu mais uma vez. E eu particularmente sou muito movida por ele, porque eu acredito que essa é uma promessa de Deus. A promessa de Deus é que derramar uma água, e a Bíblia fala de uma água que corre do seu trono, E eu acredito que essa água é para nós, mães, que tem sede do Senhor, que anseia por gerar filhos segundo o seu coração e que vai fazer a diferença na nossa nação, ou por que não nas nações. E ele diz mais que ele derramaria do seu espírito, corroborando com aquilo que o profeta Joel traz, do derramar do Espírito Santo sobre nós. E ele promete abençoar a nossa posteridade, mas sobretudo a nossa descendência. Então que nós possamos todos os dias, mães, ser como uma terra seca, sedenta por água, sedenta pela presença do Senhor. E a promessa de que, quando Ele traz a posteridade, Ele se refere àqueles que estão à nossa volta, a nossa família, o nosso ecossistema e toda uma nação. Mas Ele também promete não só para aqueles que estão à nossa volta, mas Ele promete para a nossa descendência. Eu não sei se você já parou para pensar hoje como será o futuro dos teus netos, dos seus bisnetos, como será o futuro da tua 10ª, 20ª geração. De repente você pode dizer, mas a gente tem tido a promessa de que tem chegado aos fins dos tempos. É verdade, amados, mas eu não sei quanto tempo ainda leve.
Mas a promessa é de que a nossa descendência realmente será alcançada. Ela prosperará de acordo com aquilo que o profeta Isaías descreve. E a pergunta que eu faço quando se trata dessa temática, por isso o tema é ser mãe na perspectiva de Deus. Dilce, por que ser mãe na perspectiva de Deus? Porque nenhuma mãe é original. Nenhuma mãe é original. E um que diz que nós nascemos originais e nós morremos cópia. Eu costumo dizer que fazemos cursos para tudo. Fazemos curso para casar, curso para ser uma excelente profissional. Fazemos a nossa formação, graduamos, nos aperfeiçoamos na nossa carreira, mas não fizemos um curso para ser mãe. E por que não somos originais? Porque cada uma de nós trazemos uma bagagem. Mas nesse caminhar, nós desejamos gerar filhos vitoriosos, filhos segundo o coração do Senhor, filhos abençoados, filhos que não serão influenciados por essa geração, mas serão influenciadores. Mas o que nossos olhos têm contemplado são filhos cada vez mais frágeis. Mas eu posso garantir a você que aquilo que a palavra traz, ela se cumprirá. Ela se tornará realidade na sua vida e na minha vida. O nosso maior desafio é que cada uma de nós, como eu mencionei agora há pouco, não somos originais. Somos influenciados pelas nossas mães, pelos nossos avós, pelas colegas que estão ao lado, por uma amiga, por tantas pessoas, talvez pela sogra. Mas eu gostaria de te dizer que a pessoa que mais nos influenciou nessa jornada provavelmente foram as nossas mães. Quem de nós nunca olhou para nossa mãe realmente com aquele olhar de admiração e de respeito? Mas com todo o temor no meu coração, eu quero dizer a você que cada uma de nós carregamos marcas e comportamentos que nós não gostaríamos que fossem replicados. E essa bagagem, ela nos acompanha. O que eu costumo dizer é que aquilo que está no consciente é tranquilo, porque lidaremos de forma tão tranquila. O problema é o que ficou, a marca que ficou no nosso inconsciente. Talvez por isso nós carregamos tantas bagagens. E bagagens essas que nos traz sobrecarga, sentimento de culpa, falta de perdão, dor, muitas vezes até depressão. Mas eu hoje quero trazer ao seu coração uma palavra que eu acredito vem do Espírito Santo para trazer luz, para trazer vida na sua vida. E quando eu falo de gerar filhos de sucesso, filhos de vitoriosos, talvez a grande pergunta que fica e que você se faça é: mas o que é sucesso? Eu quero te dizer que sucesso não é ter um filho que ganhe muito dinheiro. Sucesso não é ter um filho que tenha uma carreira brilhante, seja um profissional de renome e reconhecido. Ser um filho saudável. E afinal de contas, a definição de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela diz que é o bem-estar psíquico, físico, e emocional. Dentro dessa perspectiva, eu quero te dizer que a definição de sucesso está para além. E eu gostaria de destacar a palavra aqui que, para mim, eu definiria sucesso como plenitude. Lá no Salmos 16, o versículo 11, o salmista ele diz assim: tu me farás ver os caminhos de vida, e na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Aqui é uma promessa. Tu me farás ver o caminho da vida, o caminho que nos conduzirá a viver essa plenitude, como ele diz: na tua presença eu serei pleno. E eu quero trazer realmente o significado da palavra pleno
por contexto sistêmico, organizado, dentro de um padrão, não em apenas uma área da nossa vida, mas em todas, na área social, conjugal, financeira, emocional. E quantos de nós já viu tantas pessoas de sucesso, às vezes com uma conta bancária abastecida, mas não consegue dormir uma noite de sono? Quantos de nós já olhamos e presenciamos pessoas de renomes, profissionais de excelência, mas com um casamento fracassado, filhos perdidos, sem direção? Triste realidade. Mas há uma promessa para mim e para você, mãe, que é gerar filhos que serão como flechas na mão do Senhor, conforme descreve o Salmo 127. Que abençoados somos nós, que os temos e que fomos presenteados com eles. E aí fica a grande pergunta. Então, Dilce, qual que é o segredo para ser uma mãe na perspectiva de Deus? E por que na perspectiva de Deus? Porque você talvez tenha vivido até hoje a maternidade na perspectiva do que você construiu, na perspectiva da maternidade da sua mãe, da sua avó, da sua amiga. Quem sabe até hoje você tem sofrido por não ser a mãe que você gostaria de ser. Mas talvez essa mãe, ideal de mãe, tenha sido construído a partir de uma projeção que você fez e não na projeção que Deus fez para você. E aí eu te trago 3 passos muito simples e possível de ser colocado em prática todos os dias. O primeiro deles, eu quero destacar que para ser uma mãe na perspectiva de Deus, você precisa se relacionar com Ele. Você vai falar de relacionamento com Deus? Sim. Volto para a fala de Jung. Nascemos originais, mas morremos cópia. Porque ao longo da vida, nós deixamos a nossa identidade de lado por conviver com pessoas que nos influenciaram, por acreditar em mentiras como se fosse verdade e perdemos a nossa essência. Mas a Bíblia descreve lá em Gênesis, e você e eu, nós sabemos muito bem, que ela diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Observa que Ele não nos fez cópia, Ele nos fez semelhante a Ele. Os artigos científicos diz que nós somos resultado das 5 pessoas das quais nós convivemos. Se essa então é uma verdade, eu convido você a ter um relacionamento especial com alguém que pode e nos apontará o caminho, um caminho de vitória, um caminho de sucesso. Esse alguém é o próprio Deus. Como eu faço então para me relacionar com Ele? De uma forma tão simples, através do seu Espírito Santo. A partir do momento em que eu entrego a minha vida para Jesus, a partir do momento em que eu reconheço Ele como Senhor da minha vida, diariamente, eu posso ter uma certeza daquilo que descreve lá em Hebreus 13:5, eu nunca, jamais te deixarei. Mateus 28, ele diz que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jeremias 31, ele diz que com amor eterno ele nos amou e com benignidade ele nos atraiu. E sabe para quê? Para que nós tenhamos essa identidade. A identidade daquilo que Ele escreveu para nós, aquilo que Ele nos chamou para ser. Se nós desejamos ter filhos vitoriosos, filhos que influenciarão essa nação, e eu já digo a você, para passar por uma verdadeira metanoia, transforme, mude a sua forma de pensar. Olhe para os seus filhos como uma promessa e profetize sobre ele. E não acredite
nas inverdades que os seus olhos querem te fazer crer. Eu costumo dizer que eu não creio em tudo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio, e eu creio na palavra. O Pai hoje te convida para esse relacionamento íntimo, porque Ele quer restaurar a sua identidade. Quando temos uma identidade deformada, infelizmente, amado que me escuta, nós geramos filhos disfuncionais. Infelizmente. Mas quando ela é restaurada, quando nós entendemos o porquê nós estamos aqui, quem somos nós em Deus, quem é você? Quem é você, mãe? Quem é você que está aí? Quem é você que me escuta? Quem é você que está me ouvindo? Quem é você? Se você pudesse responder essa pergunta hoje, o que você me diria? O que você me responderia? Você não é um fracasso. Você não é um erro do destino. Você é alguém que Deus escolheu para fazer a diferença. Que Deus escolheu, te confiou filhos preciosos. Por isso, a importância de termos a nossa identidade resgatada, restaurada. Tenho visto na minha caminhada mães sendo filha dos seus filhos. Muitas vezes nós achamos que isso é normal. E há um grande perigo aqui. Por quê? Porque à medida que nós ocupamos o lugar que não é nosso, o nosso lugar de mãe, nós geramos filhos com a sobrecarga gigantesca e principalmente filhos perdidos que não sabem o caminho a seguir. E a Bíblia diz que a responsabilidade é nossa de apontar o seu caminho. Tenho visto ainda filhas sendo mãe de suas mães, filhos ocupando esse lugar que não lhe pertence. E há um grande perigo aqui. Por quê? Eu não sei se você recorda, se você conhece um texto lá em Gênesis. Quando Noé, depois do dilúvio, a Bíblia diz que ele, tomado pelo vinho, ele se embriagou. E ele tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E um filho, Cã, ouviu o pai nu. E ele vem contando para os demais irmãos, mas de uma forma debochada. E a Bíblia diz que Cã foi amaldiçoado. Quantas vezes nós observamos à nossa volta filhos desonrando seus pais? Não é só quando grita com ele, trata com falta de respeito, mas sobretudo quando se considera sábio demais e querem ocupar o lugar que pertence ao pai. Infelizmente, esse filho está tendenciado ao fracasso, porque ele está tendo uma atitude e um comportamento errôneo, que é de desonra. E a desonra gera maldição. 1 Samuel 2,30, a Bíblia diz o seguinte: eu honro os que me honram, mas desprezo aqueles que me desprezam. Quando desprezamos então o Senhor? Quando nós não honramos as autoridades constituídas sobre as nossas vidas. E o pai, a mãe, é uma autoridade. Efésios, Paulo descreve ainda mais: honra o teu pai e a tua mãe, para que vá bem o seu caminho, para que você tenha longa vida sobre a terra. Muitos filhos não entendem essa verdade, mas este é um princípio para quem quer ter uma vida feliz e longos dias de vida sobre a terra. O segundo ponto que eu gostaria ainda de destacar, eu falei que se tratava de um conceito prático. Uma mãe na perspectiva de Deus é uma mãe que ora.
Jó, capítulo 22, o versículo 27 e 28, ele diz o seguinte: tu orarás a ele e ele te ouvirá. Tu orarás a ele e ele te ouvirá. Toda mãe deve gerar os seus filhos primeiramente em oração. Antes de toda a gestação que eu tive, eu confesso a você, foram meses de jejum e oração. Quando eu engravidava, eu não me preocupava com o quarto, com a roupa que minhas filhas iriam usar. A primeira preocupação minha era de gerar elas no mundo espiritual. E ao orar, durante esses períodos de gestação, o Senhor já me trazia as palavras acerca da vida de cada uma delas. Eu me recordo de cada detalhe de tudo que o Senhor falou. E eu tenho visto isso se cumprir na vida das minhas filhas. E a pergunta que eu faço é: você que é mãe, você que é pai e que me escuta, para que seus filhos foram gerados? Qual o propósito da vida deles? E você pode me responder: não, é muito cedo. Quando eles forem maior, quando no seu tempo eles escolherão o caminho que deve seguir. Mas Salmo 127 diz que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Se eles são flechas, eu e você é que somos o arqueiro. Nós é que precisamos lançá-lo. E aí eu trago 3 exemplos de mãe para nós refletirmos no dia de hoje. A primeira está descrita no livro de Êxodo, capítulo 2, o verso 3, que ele diz assim: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume, e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Essa mãe é Joquebede. Talvez você esteja, ao ler essa história, você imagine que ela tenha tido essa atitude de uma forma tão natural. E eu quero te dizer que não foi. Jamais. Joquebede, o coração dela gritava, sangrava, na iminência de perder o filho. E eu acredito que ela gerou Moisés na oração. E ao orar, Deus dará a estratégia certa. E o menino que poderia ter sido morto por Faraó foi criado, ensinado, educado dentro da casa do seu maior rival, do seu maior inimigo. Ela sabia o propósito do seu filho, ela conhecia o destino final do seu filho. E através da oração, ela protegeu Moisés. A segunda mãe que eu trago é a mulher de Manoá, descrita no livro de Juízes, o capítulo 13, e o versículo 2, que ele diz o seguinte: havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá, que pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filho e por isso nunca foi mãe. Ali, aquele anjo lhe dera as instruções de como que seria esse filho, do que ela precisaria fazer, dos cuidados que ela precisaria ter com aquele menino. Eu pergunto para você que está me ouvindo, ou quem sabe me escutará depois, o que Deus tem falado a respeito dos seus filhos, mãe? O que você tem escutado da parte de Deus? Qual é o seu tempo de oração por eles? Precisamos escutar o Senhor
para que nós possamos direcionar os nossos filhos. Talvez você me diga, mas Sansão se perdeu. Não foi por falta da oração de uma mãe. E eu não posso dizer que ele se perdeu, porque a Bíblia diz que nos seus últimos minutos de vida, quando ele, dentro daquele palácio filisteu, ele apanha aquelas colunas e ele pede ao Senhor que restitua a sua força e que ele se vingaria pelo menos um dos seus olhos. A Bíblia descreve que ele matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. E a promessa de Deus foi de que ele mataria, destruiria os filisteus que tanto oprimia Israel. A última mãe que eu trago como referência para nós no dia de hoje, esse 14 de maio de 2023, é Maria. O livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 26 até o 38, descreve como foi aquela conversa. E a Bíblia diz que Maria perturbou-se com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria. E naquela conversa, o Senhor partilhou a Maria tudo o que aconteceria com ela. Talvez você diga, isso faz parte do passado. Eu vou te dizer que não. Eu tenho 4 filhas. Eu tenho 2 filhas do coração e 2 filhas do meu ventre. E se você conversar com qualquer uma das minhas filhas, até as que não são do meu ventre, eu dei uma palavra vinda da parte de Deus acerca do futuro delas. A minha filha mais velha queria fazer enfermagem, queria seguir os meus passos. Quando eu a aconselhei, filha, você vai viver a sua vida e não a minha. Você quer escolher uma profissão por uma admiração e um respeito que você tem por mim. E eu me sinto muito lisonjeada. Mas o seu chamado é para estar ao lado do seu esposo, porque vocês foram chamados para ser mestre. Converse com ele, ore com ele, naquela época ainda noivos. E disse, faça pedagogia. Eu desconheço na face da terra alguém, uma professora da educação infantil melhor do que Luana Delfino. E você me diz que Deus não fala hoje? Cada filha tem uma palavra e eu sei exatamente o que cada uma delas será. E o meu papel como mãe é orientá-las e também gerar essa promessa de joelho no chão. Por isso, mãe, eu te convido a ser uma mãe que ora, uma mãe que intercede, uma mãe que se coloca na brecha pelos seus filhos. O terceiro ponto, nós já falamos o primeiro que foi do relacionamento com Deus. O segundo nós falamos sobre a oração. E o terceiro, você só precisa ser filha. Disso é tão simples assim ser uma mãe na perspectiva de Deus, sim. Relacionamento, ele quer restaurar a sua identidade. A oração, ele quer contar a você acerca dos seus filhos. E ser filha, ele quer que você desfrute dessa posição de filha do Deus Altíssimo. Filha do Criador, filha do dono de todas as coisas. E por que filha? Porque como filha, nós precisamos inclusive nos perdoar. Primeira pessoa que nós precisamos nesta noite liberar perdão é por nós. Eu tenho acompanhado tantas mães que se culpam, que se flagelam, que se castigam por não ser a mãe que elas gostariam de ser. Mas como eu falei, porque a sua projeção
não tem nada a ver com aquilo que Deus tem chamado ela para ser. E a partir do momento que você sabe o que é ser filha, você se comporta como filha do Pai, você se submete a todas as suas orientações e você libera perdão sobre você, sobre as falhas que você já cometeu ao longo da sua jornada, da sua caminhada enquanto mãe. Quantas vezes você já tocou nos seus filhos como não deveria? Quantas vezes você já liberou palavras que você não gostaria de ter liberado? Quantas vezes você já pensou que você não gostaria de ter pensado acerca dos seus filhos? E você se sente culpada. Você se sente mal. Mas se perdoe. Se perdoe. Seja mais intencional. Preste mais atenção nos seus comportamentos, nos seus sentimentos. E se pergunte por que eu tenho agido da forma que eu tenho agido. Por que você é do jeito que você é? E se você parar para refletir sobre isso, provavelmente você terá um diagnóstico. Provavelmente você precisará liberar perdão, não só sobre a sua vida, mas principalmente sobre a vida de quem te gerou, sobre a sua mãe. Toda filha com problema com a mãe está tendenciada a repetir o ciclo. E você pode dizer, mas é porque você não conhece a minha mãe, porque você não sabe o que eu passei na mão dela, porque não sabe a forma que ela me trata. Lembra que eu mencionei agora há pouco? 1 Samuel 2,30. Eu honro quem me honra, e os que me desprezam, desprezam. A pergunta que eu te faço é simples. É simples. O quão você conhece da sua mãe? Qual é a história dela? Qual é o passado dela? Da cunhada? Você já parou para pensar? Talvez você que me escute tem uma mãe que foi abandonada pelo esposo, pelo seu pai. Talvez ela não tenha tido um casamento, um apoio, uma rede de apoio, seja do esposo, seja dos familiares. Eu não sei qual é a dor da sua mãe, embora eu entenda a sua. Embora eu sei que isso mexe com você. Mas eu te desafio no dia de hoje. Peça ao Senhor para te fazer olhar para sua mãe com os olhos de amor do Pai. E libere perdão. Você pode dizer, mas eu não tenho vontade ou eu já perdoei. Perdão é decisão. É uma escolha. E eu quero dizer a você que talvez esse seja um ciclo que vem perdurando de geração em geração. E para que esse ciclo seja quebrado das feridas do abandono, da humilhação, da injustiça, da traição, talvez você seja a pessoa responsável por fazer isso. E eu te convido a dar esse passo de coragem. Que hoje você possa fazer essa escolha, para que você possa desfrutar da vida que o Senhor tem para você. E que o versículo que nós lemos lá de Isaías 44:3, ele se torne uma realidade na sua vida. Que o Espírito dele seja derramado sobre a sua posteridade e a bênção dele alcance até os seus descendentes.
E agora eu convido você que está aí me escutando, ou você que de alguma forma será alcançada por essa palavra, a colocar o seu coração diante do Senhor e dizer: Pai, me perdoe. Perdoa pelas vezes que eu fui tão cruel comigo mesmo. Perdoe pelas vezes que eu me perdi nessa jornada enquanto mãe. Mas eu quero nessa noite pedir ao Senhor que me ajuda a me perdoar. Talvez o perdão mais difícil de ser alcançado e que às vezes nós não paramos para pensar sobre ele. É o perdão que nós devemos liberar sobre as nossas próprias vidas, sobre as nossas falhas. E que você possa perdoar também a sua mãe, as pessoas que estão à sua volta e que de alguma forma te feriram. E que hoje eu te convido também a assumir esse lugar de protagonismo, de alta responsabilidade e entender que Deus, sendo Pai, Ele tem o melhor para a sua vida. É uma promessa o que nós lemos em Isaías 44:3. E que esse rio de águas vivas que traz cura, que traz restauração, possa tocar você. Amém? Eu espero que essa palavra ela possa ministrar o seu coração, assim como ela tem ministrado ao meu. E que hoje, nesse 14 de maio de 2023, seja um marco na sua caminhada enquanto mãe. Deus te abençoe e que o Senhor faça coisas extraordinárias na sua vida. Que você seja a melhor mãe, não comparada com a sua mãe, com a sua avó, com a sua melhor amiga, não. Mas que você seja a melhor mãe que você foi criada para ser, foi gerada para ser. A mãe na perspectiva do Pai, na perspectiva do Eterno. Deus te abençoe. Fica com Jesus.